graus. Nós vamos trazer o som do céu nessa noite. Sai do chão, meu Deus. A palavra de Deus no ar. Programa Refúgio do Altíssimo. Louvado seja Deus, queridos. Eu quero compartilhar aí com você que está nos acompanhando pela live uma palavra rapidamente aqui da parte de Deus. Algo que Deus colocou no meu coração e eu não gostaria de guardar isso só para mim, tá bom? Então eu gostaria de compartilhar isso com algumas pessoas e decidir aí, como todo mundo agora está fazendo uma live, e isso é muito interessante, é muito importante, né? Eu também gostaria de estar compartilhando isso com você que está comigo nessa noite. Por quê? Porque nós estamos passando por um período, irmãos, sinceramente crítico, e todos nós sabemos disso, né? Um período em que a pandemia, esse Covid-19, ele está causando, irmão. Nós sabemos muito bem disso, está causando sobre todo mundo, não é só no Brasil. E eu acho interessante, eu gostaria de deixar isso claro, tem algumas coisas que eu vou estar passando para você, que isso é o pensamento do pastor Luiz, tá bom? E a realidade é que ninguém é obrigado a concordar com ninguém, né? Mas eu vejo algumas pessoas postando a foto do carnaval que houve aqui no Brasil esse ano, né? Principalmente a parte em que nós encontramos lá um demônio arrastando supostamente o Jesus pela rua. E nós encontramos algumas pessoas dizendo assim: agora é a cobrança, olha só o que fizeram, agora é a cobrança. Querido, mas isso foi no Brasil. E os demais países que estão sofrendo com a pandemia, né, que estão sofrendo com o Covid-19? Né? É muito complicado nós alegarmos ou apontarmos a responsabilidade disso tudo que está acontecendo alguém ou alguma coisa. Não sou a favor do que houve no carnaval. Eu creio, irmão, que ainda hão de prestar conta do que foi feito. Eu creio piamente, tá bom, nisso. Eu, pastor Luiz Carlos, não creio que isso seja um tratar de Deus com a humanidade pelo que aconteceu no carnaval. Eu não creio. Mas por esses dias eu tenho pensado muito, eu tenho orado muito. Na nossa rádio eu estou ali com a nossa enquete, né? E a enquete na rádio é uma pergunta dizendo assim: Covid-19, né? É Deus tratando, é Deus castigando o povo, é um sinal de Deus, é Deus castigando o povo, ou é fruto da irresponsabilidade do homem? Tem diversas pessoas ali que estão me enviando as respostas com os seus pensamentos. Eu tenho também o meu pensamento acerca do assunto, mas não tenho colocado nada em prática ali, ou divulgado qual é o meu pensamento. Mas nós estamos tão preocupados, nós não, uma grande maioria de pessoas estão preocupadas com o seguinte: puxa, isso é um sinal de Deus o que está acontecendo. Outros estão dizendo: não, Deus está castigando as pessoas, né? E outros estão dizendo: não, é a irresponsabilidade do homem. E na verdade, assim como a mídia está divulgando tantas, mas tantas opiniões acerca do que está ocorrendo, nós cristãos também estamos fazendo a mesma coisa. Uns estão dizendo que é sinal de Deus, outros estão dizendo que Deus está castigando, outros estão dizendo que é fruto da irresponsabilidade do homem. Querido, chegamos ao ponto em que as igrejas estão fechando por determinação judicial, né? E aquilo que é a esperança para a sociedade agora não pode estar de portas abertas. Aí os que nós tínhamos dentro também da igreja já não estão indo para a igreja. Fazemos live, mas nem todos acompanham as lives, então estão deixando de ser abençoados, estão deixando de ser alimentados. E de repente, quando voltar para a igreja e liberar de novo que as igrejas sejam abertas, talvez uma grande parte não compareçam mais às igrejas, porque fora da igreja a pessoa se esfria a fé, infelizmente. Então, e as pessoas estão tão assim preocupado com o que será que é isso, será que é aquilo, será que é aquilo outro, mas nós deixamos de lado, irmãos, a importância de perguntar para Deus, não se é um sinal, não se é um castigo, não se é responsabilidade do homem, mas perguntar para Deus qual é o propósito de Deus nessa situação. Porque, irmãos,
se é fruto da irresponsabilidade do homem, Deus tem um propósito nisso. Deus tem um propósito para todas as coisas. Essa é uma realidade. Nada, irmão, entenda você que está me acompanhando pela live, nada, absolutamente nada foge do controle de Deus. Nada foge do controle de Deus. Então há um propósito de Deus nisso tudo que está acontecendo. E qual será o propósito de Deus? Será que você já parou para perguntar ou para questionar a Deus? Deus, qual é o teu propósito nisso? Qual é o propósito do Senhor nessa situação? Nós, como igrejas, nós deveríamos ter essa preocupação de querer entender qual é o propósito de Deus. E para isso, eu tenho um texto aqui, algo que Deus colocou, foi Deus que colocou no meu coração, e eu quero compartilhar com você. É uma passagem muito conhecida de nós todos, e nós pregamos muito sobre ela, que é a história de Jó, capítulo de número 42, e geralmente nós pregamos o quê? O versículo 10, né? Nós pegamos o versículo 10 de Jó 42, que diz assim: mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuía. E nós pregamos muito sobre isso. Nós levamos as nossas ministrações, aplicamos ela nas pessoas, focando a necessidade de se orar, de interceder, ajudar outras pessoas em oração. A pergunta que eu faço hoje para você que está me acompanhando, que está assistindo esta live, a pergunta que eu te faço é: em meio à situação, você como igreja, em meio à situação que o mundo, a sociedade está vivendo hoje, o que você tem feito para fazer com que o nome do Senhor seja glorificado? O que você tem feito para fazer com que o nome do Senhor seja glorificado em meio a esse caos que nós estamos vivenciando ou vivendo no tempo presente? Porque Deus tem propósito, irmão. Deus tem propósito. Nós pegamos a Bíblia Sagrada de ponta a ponta, Gênesis a Apocalipse, nós vamos ver que Deus, ele sempre foi glorificado e sempre levantou alguém para fazer história no período em que o povo estava passando por alguma calamidade. Vamos lembrar de Moisés? Talvez você esteja assistindo e diz assim: pastor, mas eu estou orando. Irmãos, mas será que é tempo só de orar? Será que a gente consegue fazer alguma coisa simplesmente orando? Olha só, nós vamos pegar Deus usando Moisés para tirar o povo de Israel da terra do Egito. Nós vemos dentro da história que no decorrer dessa trajetória encontra-se diante do povo de Israel, do povo hebreu, o Mar Vermelho, atrás vem Faraó, montanhas aos lados, e o que é que Moisés vai fazer? A Bíblia diz que Moisés sobe ao monte e vai orar. Irmãos, eu vejo Deus dando uma chamada de atenção em Moisés, eu vejo Deus puxando a orelha de Moisés, quando Deus olha para Moisés e diz assim: Moisés, por que clamas a mim? Sabe por quê, querido? Já havia uma promessa sobre a vida de Moisés. Deus já havia prometido algo a Moisés. Era simplesmente Moisés fazer o que tinha que ser feito. Mas quando aperta o problema, quando a calamidade aparece, a Bíblia diz que Moisés ele sobe ao monte para orar. E quando Moisés sobe ao monte para orar, diz a Bíblia Sagrada que o Senhor puxa a orelha de Moisés dizendo assim: por que clamas a mim? Diga ao povo de Israel que marche. E você, Moisés, o que tem na mão? Cajado. Estende e toca no mar. Querido, eu acho que nesse momento em que a situação está praticamente um caos, irmãos, está muito difícil. Nós vamos ver aí muitos empresários indo à falência, muitas pessoas sendo desempregadas, e a igreja está calada, irmão. A igreja está calada. Agora nós vamos encontrar Moisés descendo e agindo. Eu creio, e você que está me acompanhando pode comentar, tá bom, irmãos? Fica tranquilo, pastor Luiz, quem me conhece sabe que eu sou
bem tranquilo. Se não concordar, você pode deixar aí o seu comentário. Ó, pastor, eu não concordo, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo outro. Mas entenda bem, eu acho que há tempo para tudo. Há tempo para a igreja orar e há tempo para a igreja agir. Oração significa orar de oratória e ação de atitude. Então nós temos sim que orar e agir. Sim ou não, querido? Nós temos que orar e agir. Hoje, se bater no portão da minha casa alguém contaminado com coronavírus, pedindo oração, eu como pastor de igreja, eu tenho que cumprir o meu objetivo, o meu papel. É sair, dar um abraço nesta pessoa, orar por ela, repreender esta enfermidade, até porque Jesus disse, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então, como pastor, como líder religioso, eu preciso fazer isso, eu tenho que ter esta atitude, né? Esta coragem, acreditar no Deus que tem me chamado e não fugir do problema, não tentar se esquivar do problema. Então não é simplesmente orar, eu preciso orar e agir, eu preciso ter alguma atitude, eu preciso fazer alguma coisa para que o nome do Senhor seja glorificado, querido. Então nós vamos encontrar Deus puxando a orelha de Moisés, Moisés descendo, tocando no mar e o mar abrindo e o nome do Senhor sendo glorificado. Nós vamos encontrar Israel, ou melhor, irmão, nós vamos encontrar Israel na situação espiritual, em uma situação caótica. Ezequiel capítulo 37. Ezequiel capítulo 37, Deus leva Ezequiel em arrebatamento de espírito. Então aquilo não aconteceu literalmente, aquilo foi um arrebatamento de espírito. Então Deus pega Ezequiel em arrebatamento de espírito e mostra para Ezequiel a posição, a situação do povo de Israel. Situação essa espiritual e social, né? E eles estavam semelhante ao vale de... eles estavam como ossos secos. E foi ali dentro desse vale que Deus mostra a Ezequiel a situação do povo de Israel. Então, Deus pergunta a Ezequiel, Ezequiel, podem porventura esses ossos tornar a viver? E Ezequiel olha para o Senhor e diz, Senhor, tu sabes. Então vem a voz do Senhor dizendo a Ezequiel, o quê? Profetiza. Ezequiel, age, faz alguma coisa. O que Deus estava querendo é que alguém se colocasse na brecha e tomasse uma atitude para restaurar o lado social e o lado espiritual de Israel. É isso, quando nós encontramos, nós vamos ver lá, eu profetizei, veio dos quatro cantos vento e soprou sobre aqueles ossos e eles tornaram a viver e o Espírito adentrou nele. O Espírito, o primeiro Espírito está com letra minúscula, isso refere-se que Deus estava restaurando ou haveria de restaurar o lado social de Israel. Depois nós vamos encontrar o Senhor dizendo assim, e porém neles o meu Espírito, com letra maiúscula. Deus estava dizendo, também vou restaurar o lado espiritual de Israel. Então, irmão, o que eu quero que você entenda é que em meio ao caos, em meio à dificuldade, a igreja não tem que retroceder e se calar. A igreja tem que ser uma voz profética. Só orar nesse momento não adianta. Nós tivemos, eu costumo dizer, esse ano fazem 19 anos que eu sirvo a Jesus. 19 anos. Em 18 anos e alguns meses, eu servi a Jesus em tempo de paz. Eu preguei o evangelho em tempo de paz. Hoje nós estamos em tempo de guerra contra um vírus que está mundialmente causando preocupações, desesperos e morte, levando pessoas a óbito. Então, agora é tempo de... Eu tive 18 anos e meio praticamente para orar, irmão. Agora é tempo de agir. Agora é hora de ter a atitude de colocar em prática tudo aquilo que eu preguei, que Jesus Cristo cura, que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Que Jesus perdoa pecado. Então eu acho que em meio ao caos Deus tem um propósito e falta de nós como cristãos procurar saber da parte de Deus qual é o propósito que Deus tem em meio a toda esta situação que o mundo está passando. Quando eu olho para esse texto, nós vamos encontrar aqui o que? Jó orando e Deus restaurando a vida de Jó. Só que em meio ao caos que Jó passou, o desejo de Deus não era restaurar a vida simplesmente social de Jó. Não, querido. Eu vou lhe provar isso, sabe por quê? Ainda no capítulo 42, olha o versículo de número 5, o que é que a palavra de Deus vem dizendo. Nós encontramos logo no começo desse livro, nós encontramos Deus dando praticamente testemunho da vida de Jó.
homem íntegro, fiel, sincero a Deus, desvia do mal, né? Nós encontramos Jó tendo aquela vida de compromisso com Deus, uma vida de obediência, uma vida de fé, uma vida de reverência a Deus. Nós encontramos Jó nesta posição. Mas olha só, capítulo 42 ainda, o versículo 5 diz assim, olha, eu te conhecia só de ouvir. Irmão, Jó conhecia Deus somente de ouvir. Deus falava, Jó ouvia e Jó falava com Deus. Mas isso talvez para o homem já esteja bom. Mas Deus tem muito mais preparado para mim e para você. Deus quer revelar muito mais para mim e para você. Deus quer ir além de uma intimidade só de nós ouvirmos e falarmos com Ele. Deus quer uma intimidade maior comigo e com você, querido. Olha só o que é que Jó vem dizendo. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora, não é isso que está dizendo? Mas agora os meus olhos te veem. Querido, em todo o processo que Jó passou, nós vamos encontrar pessoas indo contra Jó, pessoas falando mal da vida de Jó, pessoas apontando Jó, criticando Jó. Nós vamos encontrar a sua esposa dando um palpite que não foi bom para a vida de Jó e ele teve discernimento para compreender isso, né? Dizendo, amaldiçoa o teu Deus e morre. Em algumas traduções, abençoa o teu Deus e morre. Independente de qual seja a tradução correta, ela estava dizendo, faz alguma coisa para você morrer, Jó. Né? Nós vamos encontrar aqueles supostos amigos acusando Jó, porque é fácil nós vermos as pessoas na prova e tirar a nossa conclusão acerca do que as pessoas estão vivendo, né? Difícil é passar pelo que as pessoas estão passando, suportar o que elas estão suportando. Mas em meio a toda a situação que Jó estava vivendo, Deus tinha um propósito. E qual propósito Deus tinha na vida de Jó? Deus já não queria mais que Jó conhecesse Deus somente de ouvir. Deus queria se revelar a Jó. E para Deus se revelar na vida de Jó, Deus precisou enfiar Jó em toda esta situação que Jó passou. Para depois no capítulo 42 nós encontrarmos Jó dizendo, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Amado, vamos tentar descobrir qual é o propósito de Deus nesse tempo que nós estamos passando. Quantos de nós, por muitos e muitos anos, batemos no peito, dizendo que quando chegasse o tempo da perseguição da igreja, nós não negaríamos a fé, dizendo que se fosse preciso nós irmos presos por causa do evangelho, nós não abandonaríamos a fé e até para dentro da cadeia nós iríamos. Quanto de nós batemos no peito, dizendo, se for para morrer por amor a Cristo, eu morro. Quantos de nós fazemos isso ou fizemos isso em tempo de paz? Agora é tempo de guerra, pessoas estão contaminadas com o coronavírus e nós nos afastamos delas. Pessoas estão, deixa coronavírus de lado, irmão, pessoas estão sendo infectados pela dengue e nós estamos nos afastando das pessoas. Os hospitais, as pessoas estão precisando de uma... Irmãos, o número de suicídio vai aumentar por causa dessa situação e nós estamos nos afastando por causa, talvez, de um decreto imposta pelo prefeito da nossa cidade. Querido, o decreto sobre a vida de Ananias, Misael e Azarias, Sadraque, Mesaque e Abednego era que eles era um decreto, eles deveriam se prostrar, mas aquilo que vem para impedir o crescimento, o alastramento da palavra de Deus não pode ser maior, não pode ser o suficiente para calar a nossa vida ou fazer a gente retroceder. Não existe decreto que possa nos impedir de pronunciar o Cristo ressurreto. Eles não negaram, eles não deram ouvido ao decreto. Não estou dizendo que nós temos que ser rebelde, nos rebeliar e ir para cima. Não, eu estou dizendo que se a igreja não pode abrir,
eu posso estar na rua falando do amor de Cristo, eu posso apresentar Cristo para as pessoas, eu posso ir visitar alguém que esteja resfriado, sem a preocupação de pegar um resfriado, eu posso ir visitar alguém que esteja com Covid-19, sem ter o medo de pegar o Covid-19. Por quê? Porque nós fomos chamados para ser sal da terra e luz do mundo, nós fomos chamados para fazer a diferença, querido. Nós somos a igreja de Cristo nessa terra, constituída pelo Senhor nessa terra para fazer a diferença. Então eu acho que é tempo de nós, como cristãos, amado, colocarmos a mão na nossa consciência, irmos para o joelho, perguntar ao Senhor: Deus, qual é o propósito do Senhor nisso tudo? Qual é o propósito do Senhor para mim? E eu creio que Deus não quer mais, irmãos, se revelar a nós simplesmente por um arrepio dentro das nossas igrejas, simplesmente por uma emoção que nós sentimos dentro das nossas igrejas. Deus está querendo se revelar a nós agora, curando, irmão, libertando, transformando literalmente essas pessoas e mostrando que Ele ainda continua sendo Deus. Enquanto houver fôlego de vida, ainda há esperança. Ainda há esperança para o pecador, para a prostituta. Ainda há esperança para aquelas pessoas que blasfemaram contra o Senhor Jesus na avenida, no desfile. Ainda há esperança. Ou você acha que Jesus jogou elas fora? Querido, graça é um favor que ninguém merece. Enquanto houver fogo de vida, há oportunidade para aquelas pessoas se arrependerem, entregarem a vida para Jesus e ir morar no céu juntamente conosco. Não vamos nos esquecer que os pensamentos do Senhor não são os nossos pensamentos. Aquilo que nos causa ira, raiva por vermos as pessoas blasfemar contra o Senhor, causa simplesmente tristeza em Deus. E Deus cria situações para que essas pessoas sejam libertas, reconheçam o que fez e se arrependam. Deus não é um Deus vingativo e destruidor como nós imaginamos que seja. Agora não. Deus, Ele é amor, mas Ele é fogo consumidor. Por enquanto, Ele se revela a nós como amor. Mas chegará o dia que Ele se revelará a nós como fogo consumidor. E isso, irmão, não é o meu papel, o seu papel. Nós não temos esse direito de julgarmos ou condenarmos as pessoas. O nosso dever é amar e ser realmente representante do céu, representante de Deus, legal nesta terra. O que Deus queria na crise em que Jó estava vivendo era que Jó passasse de um nível de ouvir ao Senhor para começar a ver o Senhor. A pergunta que eu te faço é: em meio desta Covid-19, o que Deus quer de você? Você que louva, talvez Deus quer levar você a um nível maior com Ele. De louvar, não somente, mas de louvar e ver as cadeias do inferno sendo quebradas, paralíticos levantando, vidas se rendendo aos pés do Senhor. Você que prega, Deus talvez queira te levar a um nível de descer do altar, realmente impor as mãos sobre os enfermos e ver a cura instantânea acontecer. Talvez Deus queira te levar a um nível maior e nós estamos retrocedendo com medo de ser igreja. O que Deus colocou no meu coração, querido, é esta palavra, e que ela possa, assim como Deus falou comigo, estar falando com você também. Que nós possamos tomar a nossa posição diante de Deus e perguntar: Deus, o que o Senhor quer? Qual o propósito do Senhor em meio a esta crise? Eu tenho certeza que Deus vai te dizer o que Ele quer. Em meio que o Senhor te orientar, faça sem medo de ser feliz, porque maior é o Deus que está conosco do que o que está no mundo. Maior é o Cristo a qual nós servimos do que Covid-19 que está destruindo. Na presença dos homens, na presença dos anjos, sempre eu te louvo.